estrutura mais potente do mercado de concursos para você que deseja ter total controle sobre sua aprovação. Conheça o PRO, o novo plano do Q-Concursos que vai tornar a sua preparação ainda mais profissional. Estude de maneira integrada e eficiente, com funcionalidades capazes de deixar você mais próximo de conquistar o seu cargo público. Reunimos tudo o que você precisa estudar de maneira direcionada em um único ambiente, com videoaulas, questões e simulados exclusivos. Monte o seu cronograma de estudos customizado e liste suas tarefas diretamente na sua mesa de estudos. Receba relatórios semanais totalmente personalizados do seu treinador digital com um diagnóstico completo da sua performance e recomendações de estudo e melhoria. E para você saber exatamente o seu grau de preparo, desenvolvemos o termômetro da aprovação para medir a sua probabilidade de ser aprovado no concurso, com base no seu desempenho e um comparativo com a sua concorrência. Q-Concursos, a sua jornada para aprovação começa aqui. Assine agora o Plano Pro e comece já a sua preparação com a gente. Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Q-Concursos. Sou Raquel Tinoco e a gente conversa sobre direito eleitoral. Hoje, especificamente, sobre Tribunal Superior Eleitoral Competências. A estrutura básica do TSE, ou dos órgãos da Justiça Eleitoral, está prevista no texto constitucional, do artigo 118 ao artigo 121. O artigo 118 traz os órgãos da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, juízes e juntas eleitorais. Mas a Constituição pouco fala sobre as competências desse ramo do Poder Judiciário da União especializado em matéria eleitoral. Diferentemente do que acontece, por exemplo, com o STF, o STJ, a Justiça Federal, a própria Justiça do Trabalho, a Constituição se limita apenas a falar sobre a competência recursal, trazendo competência do STF para o julgamento dos recursos contra decisões do TSE e a competência do TSE para julgamento dos recursos contra decisões dos TREs. Mais nada. Ela delega a lei complementar, a organização e a competência da Justiça Eleitoral. Mas nós ainda não temos essa lei complementar. Como é que isso foi resolvido? O Código Eleitoral de 1965, que é originariamente uma lei ordinária federal, submetido à recepção, foi nessa parte específica recepcionado como status de lei complementar. Então, o Código Eleitoral hoje é, em parte, lei ordinária federal e, em parte, lei complementar federal. No que diz respeito à organização, à competência da Justiça Eleitoral, ele tem status de lei complementar. A Justiça Eleitoral se manifesta tanto na parte civil eleitoral quanto na parte penal eleitoral, além de julgar questões administrativas. O Código Eleitoral trata das competências e das atribuições dos órgãos da Justiça Eleitoral. Qual é a diferença entre competências e atribuições? Quando a gente fala de competências, estamos falando da atividade típica jurisdicional. É o processar e julgar ações, é o julgar recursos. Quando a gente fala de atribuições, se refere a um conjunto de atos administrativos que cabem aos órgãos da Justiça Eleitoral. Quanto ao TSE, as competências estão no artigo 22 e as atribuições estão no artigo 23. Hoje, a gente conversa sobre competências, ou seja, sobre a atividade típica do Tribunal Superior Eleitoral colegiado, composto hoje por 7 ministros. Não que ele não possa ter mais de 7 ministros, ele pode, mas o atual TSE, a composição atual do TSE, possui 7 ministros. Então, ele é um colegiado. A competência do TSE se divide em competência originária e competência recursal. A competência originária, como o nome já diz,
trata daquilo que nasce junto ao TSE, que se origina no TSE, tramita e é julgado pelo TSE. Por isso, você tem dois verbos, processar e julgar. Quando a gente fala de competência recursal, é o que nasce perante o TRE, tramita perante o TRE, é julgado pelo TRE e chega ao TSE em grau de recurso. Então, nesse caso, você só tem o verbo julgar, porque esses feitos não são processados pelo TSE, mas sim pelos TREs. Não cabe, atenção, sob pena de infringência, violação ao princípio da não supressão de instâncias, não cabe recurso ao TSE contra decisões de juízes e juntas eleitorais. Primeiro, esses recursos têm que passar pelos TREs e, se for cabível, chegam ao TSE. Tudo bem? Então vamos lá? Compartilhando o slide com você para que a gente comece a falar, e a gente vai começar pela competência originária. Artigo 22, inciso 1º do Código Eleitoral. Competência originária. Estamos falando de ramo do Poder Judiciário da União especializado em matéria eleitoral. Especializado em matéria eleitoral. Então, por isso, é competência originária? Então, cabe ao TSE processar e julgar originariamente. Primeira hipótese. Nós temos 3 situações distintas. Compete ao TSE processar e julgar originariamente o registro e a cassação de registro. Uma dica para você. Uma dica para você levar para a sua prova, nunca mais esquecer. Quem é competente para o registro será competente para a cassação do registro, entendeu? Quem é competente para o registro será competente para a cassação do registro. 3 situações distintas: registro e cassação de registro de partidos políticos, registro e cassação de registro de diretórios nacionais de partidos políticos, registro e cassação de registro de candidatos à presidência e vice-presidência da República. Vamos à primeira hipótese, a primeira situação, a primeira competência: registro e cassação de registro de partidos políticos. Não poderia ser outro órgão, porque a Lei 9096 de 1995 afirma que os partidos devem registrar seus estatutos perante o TSE. Não fala TRE, não fala juiz eleitoral. Você não pode confundir registro de partido político com registro de candidato. São coisas distintas. Esse partido político aqui quer participar do processo eleitoral. Então, como é que funciona? Ele nasce, adquire personalidade jurídica, e essa aquisição de personalidade jurídica não é da competência da Justiça Eleitoral. Ele adquire personalidade jurídica segundo as regras do direito civil, perante o RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas da sede do partido. Adquirida personalidade jurídica de pessoa jurídica de direito privado, ele começa a buscar o chamado apoiamento mínimo. O que é isso? Ele tem que buscar apoiamento de eleitores não filiados dentro de um período respectivo para que ele comprove o chamado caráter nacional. Isso mesmo, caráter nacional. Então, a Lei 9096 prevê quais são os requisitos, as cláusulas que ele tem que cumprir para comprovar esse caráter nacional perante o TSE. Comprovado o caráter nacional, porque a Constituição da República diz que partidos políticos têm caráter nacional, ele leva o seu estatuto para registro perante o TSE. E só com o registro do estatuto no TSE é que ele tem algumas prerrogativas e direitos ligados aos partidos políticos, como, por exemplo, participação do fundo partidário, no fundo partidário,
propaganda gratuita no rádio, na TV, participação do processo eleitoral, mas nesse último caso, ele ainda tem que ter o seu registro até 6 meses antes do pleito. Para que ele participe do processo eleitoral, ele precisa estar registrado perante o TSE até 6 meses antes do pleito. Artigo 4º da Lei 9504 de 97, a Lei das Eleições. Então, atenção! Se cabe ao TSE processar e julgar o registro de partido político, caberá ao TSE processar e julgar a cassação de registro de partido político. Partidos políticos têm representatividade em âmbito nacional, regional, municipal. E aí estamos falando dos diretórios de partidos políticos. Diretório nacional, diretório regional ou estadual, diretório municipal. Então, em se tratando de diretório nacional, quem processa e julga o registro desse diretório e quem processa e julga a cassação de registro desse diretório também é o TSE, porque só o TSE tem jurisdição em todo o território nacional. Para o partido político, a ação desse partido tem que ter caráter nacional. Então, por isso, o seu registro perante o TSE. Em relação ao diretório nacional, a mesmíssima coisa. Só o TSE tem jurisdição em matéria eleitoral sobre todo o território nacional. TREs, juízes e juntas eleitorais não têm. Então, o registro de diretório nacional e a cassação de registro desse diretório estão correndo perante o TSE. Presidente e vice-presidente da República. Qual é a circunscrição do mandato de presidente e vice-presidente da República? Âmbito, nacional. É o país. Então, registro e cassação de registro de candidatura a presidente e vice cabe ao TSE. Então, você já pensa o seguinte, tudo que disser respeito à candidatura de presidente e vice-presidente é TSE. Então, o TSE vai cuidar do registro de candidatura, da cassação ao registro de candidatura, da apuração final, da homologação, da expedição de diplomas. Então, falei em presidente e vice-presidente da República, lembro logo do TSE. Estou falando de candidatura, de processo eleitoral. Por quê? Porque assim que ele é eleito, assim que ele toma posse e passa a exercer o seu mandato, se ele é presidente, ele terá prerrogativas perante o STF para determinadas ações. Aqui ele é candidato a presidente e vice-presidente da República. Então, tudo que disser respeito à candidatura de presidente e vice-presidente da República, competência do Tribunal Superior Eleitoral. Cuidado com a palavra nacional. As bancas criam armadilhas para você. Diretório Nacional. Professora, eu posso decorar assim, tudo que tem nacional é competência do TSE. Não, você não pode. Nós temos exceções. Nós temos um órgão chamado Congresso Nacional, Poder Legislativo. Congresso Nacional é formado por 2 casas, Câmara de Deputados e Senado Federal. Congresso Nacional, Câmara de Deputados, deputados federais. Senado, senadores. Então, nada a ver com o TSE. Quem cuida da candidatura dos membros do Congresso Nacional são os tribunais regionais eleitorais respectivos. Então, cuidado. Nós temos regras, podemos usar sim gatilhos para que seja mais fácil a memorização, mas temos exceções perigosas. Então, quanto à primeira competência, beleza, ponto final, vamos para a segunda. Cabe ao TSE processar e julgar originariamente as impugnações, a apuração do resultado geral,
as impugnações à proclamação dos eleitos e as impugnações à expedição do diploma, para quem mesmo, hein? Na eleição de presidente e vice-presidente da República, viu só? Quem apura é o TSE, quem proclama é o TSE, quem expede o diploma é o TSE, quem processa e julga as impugnações é o TSE, quando se tratar de presidente e vice-presidente da República. Quando se tratar de presidente e vice-presidente da República, cabe ao TSE processar e julgar os conflitos de jurisdição. Esse não é um termo muito técnico, o correto seria conflito de competência, certo? Só quem tem jurisdição são órgãos do Poder Judiciário, mas a gente utiliza nas normas processuais o chamado conflito de competência. Não tem problema, não tem problema. No Código Eleitoral fala em conflito de jurisdição. Você não vai errar na prova se você considerar dessa forma, dentro de direito eleitoral, nenhum problema. O que está acontecendo aqui? Dois órgãos da Justiça Eleitoral se dizem competentes para a mesma situação concreta ou se dizem incompetentes para essa situação concreta, ou então mais de dois órgãos. Estamos falando da competência do conflito de competência positivo e do conflito de competência negativo. Positivo, eles se dizem competentes. Mais de um órgão da Justiça Eleitoral se diz competente. Negativo, mais de um órgão da Justiça Eleitoral se diz incompetente. Certo? Então, como é que isso é solucionado? Os conflitos são resolvidos, em regra, pela autoridade imediatamente superior aos conflitantes. Então, se aqui mais de um órgão da Justiça Eleitoral se diz competente, quem é que tem que resolver? Depende. Que órgão está em conflito? Então, vamos ver. Quando é competência do TSE, processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais e juízes eleitorais de estados diferentes. Essa é a dica para você não errar em prova. Então, TRE São Paulo versus TRE Rio de Janeiro, quem é o órgão acima desses conflitantes? TSE. Juiz eleitoral de Minas Gerais em conflito com o juiz eleitoral de São Paulo, estados diferentes. Pode ser o TRE? Não pode? Não pode, porque o TRE só tem jurisdição em matéria eleitoral no território daquele estado ou do Distrito Federal. Então, se a briga aqui está acontecendo entre estados diferentes, a competência é do TSE. Certo? Então, cabe ao TSE processar e julgar conflitos de jurisdição, leia-se competência, entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Nós temos institutos processuais que têm por objetivo assegurar a imparcialidade daquele que participa da relação processual. Estamos falando das regras ligadas ao impedimento e à suspeição. Quando falamos de impedimento, falamos de questões ligadas a parentesco e a questões ligadas a cargos e funções, as chamadas incompatibilidades. Quando falamos de suspeição, falamos de questões de foro íntimo, amizade, inimizade. Então, são institutos que buscam assegurar a imparcialidade daquele que atua junto a um processo. Então, chamamos de arguição, exceção de impedimento, exceção de suspeição. Cabe ao TSE processar e julgar essas exceções em relação a que pessoas, em relação a que autoridades, processar e julgar a suspeição e impedimento dos seus próprios membros, dos ministros do TSE,
processar e julgar a suspeição e impedimento do Procurador-Geral Eleitoral. Professora, quem é o Procurador-Geral Eleitoral? Eu vi PGE, já pensei que era Procurador-Geral do Estado. Não! Procurador-Geral Eleitoral é o membro do Ministério Público que atua perante o Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, o Procurador-Geral Eleitoral nada mais é que o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União. Mas quando ele acumula funções eleitorais, no exercício dessas funções, ele é chamado Procurador-Geral Eleitoral. É o chefe do Ministério Público, é o chefe do Ministério Público com funções eleitorais. Ora, as arguições de impedimento e suspeição contra o PGE são processadas e julgadas originariamente pelo TSE. Da mesma forma, as arguições de impedimento e suspeição dos funcionários da Secretaria do TSE. Então, a gente tem que tomar cuidado com a competência e também com a autoridade que responde perante o TSE para que aquela competência seja fixada. Tome cuidado. As bancas fazem muitas brincadeiras aqui, muitas armadilhas. As bancas adoram competências. Gostam de perguntar isso em prova. Então, você tem que saber. É por isso que a gente está conversando sobre esse tema, porque esse é um tema importantíssimo. Você não precisa apenas saber a estrutura do órgão para o qual está fazendo o concurso, mas também as suas competências. Cabe ao TSE processar e julgar originariamente reclamações. O Código Eleitoral prevê 2 reclamações. A primeira reclamação contra o excesso de prazo dos ministros do TSE em relação aos processos que lhes são distribuídos. E a segunda reclamação quanto à atividade financeira de partidos políticos que estão obrigados a prestar contas perante a Justiça Eleitoral. E essa obrigação é uma obrigação constitucional. Artigo 17 da Constituição. Processar e julgar originariamente as reclamações contra os seus próprios juízes, contra os seus próprios julgadores. Os ministros do TSE são juízes. Como assim? Eles não são ministros? Ora, ministros são julgadores. Ministros são juízes, não é? Eles julgam e tem status, nomenclatura utilizada de ministros. Então, reclamações contra os seus próprios juízes, que no prazo de 30 dias a contar da conclusão, não houverem julgados feitos que foram distribuídos a eles. Excesso de prazo, eu posso reclamar, eu sou parte interessada, certo? Conclusão, feitos conclusos. O que é isso? Isso é quando o processo está naquela fase de remessa ao julgador para que ele tome uma decisão, para que ele profira um despacho, para que ele determine diligências, para que ele prolate uma sentença, até o momento em que ele vai concluir, ele vai tomar uma atitude, ele vai chegar a uma conclusão. Então, a gente usa essa expressão, autos conclusões, autos em conclusão. Receber, nós estamos diante de um colegiado, lembra? Então, membros do TSE exercem a função de relatores, recebem os processos em distribuição, é conclusão. Foram conclusos a eles. Eles têm 30 dias para se manifestarem, ou eles têm que pedir prazo, mais prazo, justificar que o processo precisa permanecer ali por mais de 30 dias. Então, mais de 30 dias depois, não houve decisão, a parte interessada pode reclamar ao TSE para que o TSE tome providências, pode reclamar ao plenário. Quando a gente fala de competência do TSE, a gente está falando de competência do plenário. O regimento interno é que vai dizer em que situações esses relatores podem decidir monocraticamente, podem decidir sozinhos, sem precisarem submeter o feito ao plenário, o feito a julgamento pelo plenário. A outra reclamação
é feita quanto a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à contabilidade e apuração da origem dos seus recursos. Exatamente. Partidos políticos prestam contas perante a Justiça Eleitoral. Partidos políticos precisam prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral. Essa previsão está na Lei 9096 de 95 e não é uma competência apenas do TSE, mas também de tribunais regionais eleitorais, conferindo o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, à vista de denúncia fundamentada de filiado ou delegado de partido, primeiro que pode reclamar, filiado a partido político, próximo, delegado de partido político, denúncia de filiado ou delegado de partido político ou representação do Procurador-Geral, Ministério Público que atua perante o TSE, Procurador-Geral da República, Procurador Regional, Ministério Público que atua perante o TRE ou de iniciativa do próprio corregedor. Então, mediante denúncia ou reclamação, TSE e TREs determinarão o exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que em matéria financeira aquele ou seus filiados estejam sujeitos, podendo inclusive determinar a quebra de sigilo bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia. Então, competência do TRE e do TSE. Decorei essa competência para o TSE, decorei essa competência para o TRE. É exatamente igual. Aparece igualzinho no Código Eleitoral, tá bom? Reclamações. Então, a gente viu que existe uma reclamação por excesso de prazo dos membros do TSE. E você vai ver agora uma outra competência ligada a um pedido de desaforamento por excesso de prazo dos membros de TRE. Não posso confundir. Reclamação contra seus próprios membros, pedido de desaforamento contra membros do TRE. O que é um pedido de desaforamento, professora? É um pedido para que eu tire daquele foro de julgamento e mande para outro. Então, se estamos falando de 7 desembargadores eleitorais no Tribunal Regional Eleitoral, se esses desembargadores recebem os seus processos em conclusão, e eles têm também o prazo de 30 dias para se manifestar, como prevê o Código Eleitoral, e não se manifestam, eu, parte interessada, posso pedir ao TSE que retire o feito daquele relator e distribua a outro relator. Eu vou deslocar o foro de julgamento. Quer ver? Processar e julgar originariamente os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais dentro de 30 dias da conclusão ao relator. Quem é legitimado para esse pedido? Partido político, um candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, aquela parte envolvida diretamente no processo, tá vendo? Então não confunda. Eu tenho reclamação contra excesso de prazo dos membros do TSE, pedido de desaforamento feito por partido, candidato, MP ou parte legitimamente interessada contra membro do TRE. O prazo é o mesmo, 30 dias a contar da conclusão. Tudo bem até aí? Seguindo. Processar e julgar originariamente ação rescisória. Nós temos duas ações que discutem a coisa julgada, que discutem sentenças já transitadas em julgado, sentenças transitadas em julgado, buscando a modificação daquela decisão, que é a rescisória e a revisional. Só cabe rescisória perante o TSE quando se tratar de inelegibilidade. Foi decretada a inelegibilidade e aí, contra aquela decisão já transitada em julgado, cabe ação rescisória.
O prazo está previsto no Código Eleitoral, é esse o prazo que a gente tem que adotar, porque o direito eleitoral tem seus próprios prazos e regras eleitorais, certo? Mas existe aqui uma inconstitucionalidade. Ora, uma ação rescisória não pode ter o efeito de impedir a execução daquela sentença já transitada em julgado. Como se ela fosse um recurso, mas nós não estamos falando de um recurso, nós estamos falando de uma ação. E o Código Eleitoral prevê efeito suspensivo para a ação rescisória. Quer ver? Processar e julgar originariamente a ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 120 dias da decisão já transitada em julgado, da decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Olha aí, olha só. Já foi decretada a inelegibilidade daquele candidato. Vamos pensar assim. Sentença que decretou a inelegibilidade transitada em julgado. Aí vem ele com uma ação rescisória e essa ação tem o poder de suspender a execução daquela sentença? Não tem não. Não tem não. Ela não é um recurso. Ela é uma ação. Não posso atribuir, conferir efeito suspensivo a uma ação rescisória. Então, essa parte foi considerada inconstitucional. Quando a gente fala de inelegibilidade, por quê? Porque a regra no direito eleitoral é que os recursos não sejam recebidos em seu efeito suspensivo, sejam recebidos apenas em seu efeito devolutivo. Então, execução imediata das decisões dos órgãos da Justiça Eleitoral. É lógico que a gente tem exceções. As decisões que versam sobre inelegibilidade trazem uma dessas exceções. Tudo bem? Mas quando se tratar de recurso, quando se tratar de ação, não. Então, rescisória não confere efeito suspensivo à decisão, né, já transitada em julgado. Veja só, jurisprudência. Acórdão STF, na ação direta de inconstitucionalidade 1459, declara inconstitucionais o trecho em itálico e a expressão aplicando-se inclusive às decisões havidas até 120 dias anteriores à sua vigência, constante do artigo 2º da LC 86 de 96. Então, não se aplica essa parte em negrito aqui sublinhada, inconstitucional. Súmula 33 do TSE. Somente é cabível a ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade. Acórdão TSE, tratando-se de inelegibilidade, mudança de jurisprudência ocorrida no mesmo pleito, autoriza a abertura da via rescisória. Como assim? Ora, vamos imaginar que, durante o processo eleitoral, um determinado candidato foi declarado inelegível. Inelegibilidade, tá bom? E aí, nesse mesmo processo eleitoral, nessa mesma eleição, o TSE, julgando outro feito, muda a sua jurisprudência. Ou seja, aquele que foi declarado inelegível, se diante do novo entendimento do TSE, não o seria. Então, o que é que ele faz? Ele abre a via rescisória. Ele vai com uma ação rescisória buscando anular, modificar a decisão que conferiu inelegibilidade baseada na jurisprudência anterior. Tudo bem? Então, vimos o quê? Regras e jurisprudência ligadas à rescisória. Agora, quando a gente fala de crimes eleitorais, tem que ter um cuidado especial. Justiça eleitoral se manifesta tanto na esfera civil quanto na esfera penal. O Código Eleitoral e as leis eleitorais, algumas delas, inclusive, trazem o que? Hipóteses de crimes eleitorais em seu texto. Tá bom? Só que nós tivemos, após o Código Eleitoral de 1965, a Constituição de 1988, e essa Constituição da República
trouxe para o STF e o STJ alguma competência originária eleitoral. Ué, mas não cabia à Justiça Eleitoral a última palavra, não cabe à Justiça Eleitoral a última palavra, ao TSE, a última palavra em matéria eleitoral, salvo recursos? Pois é. Mas a Constituição da República, em determinadas situações, não fez distinção entre crime comum e crime eleitoral. Ela não concedeu à Justiça Eleitoral o processar e julgar crimes eleitorais de determinadas autoridades. Então, você tem uma divergência, um conflito aqui entre Código Eleitoral e Constituição da República. Calma, 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 que a gente conversa sobre isso. Segundo o Código Eleitoral, e é assim que você vai se portar. Segundo o Código Eleitoral, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar crimes eleitorais e comuns conexos com os eleitorais cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais eleitorais. Mas vamos lá. Vamos começar com cometidos pelos seus próprios juízes. Os próprios juízes do TSE são ministros, de Tribunal Superior. Sim ou não? Sim. São membros de Tribunal Superior. E os juízes de TREs são membros de Tribunal Regional Eleitoral, desembargadores eleitorais. Então, segundo o Código Eleitoral, cabe ao TSE processar e julgar originariamente os crimes eleitorais, os comuns conexos com os eleitorais, cometidos pelos próprios ministros do TSE e pelos desembargadores eleitorais, membros de TRE. Ora, se houver conflito entre Código Eleitoral e Constituição da República, o que prevalece? Cadê? Pensa aí, responde rápido. Constituição. Tem nem que pensar, né? Tem conflito entre Código Eleitoral e Constituição da República? O que prevalece? Constituição da República. Não tem que pensar. Então, hoje, o que prevalece é o texto constitucional que a gente já vai ver. Calma. Mas, professor, e se vier na prova segundo o Código Eleitoral? Por isso, a gente faz comparações. Há bancas, sim, que continuam insistindo naquilo que não está vigorando, que fica fazendo perguntas para você, mesmo que isso não seja a norma aplicada nesse momento, na vigência dessa Constituição. Tem uma briga aqui, porque alguns entendem que é uma justiça especializada e que essa competência deveria ser dela. Mas para que isso aconteça, o texto constitucional precisa ser modificado, porque olha só o que ele prevê. Estamos na Constituição da República. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Está vendo? Não é competência recursal aqui. É competência originária. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os membros dos tribunais superiores. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os membros dos tribunais superiores. Ora, tem uma vírgula aqui, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral? Não tem. Não tem. Se não tem, a Constituição está entendendo, o Constituinte está entendendo, foi assim que ele colocou aqui, que só existe diferença, nesse caso, entre crimes comuns e crimes de responsabilidade. E o crime eleitoral não é um crime de responsabilidade. Concorda comigo? O crime eleitoral não é um crime de responsabilidade. Ora, se a Constituição só trouxe a diferença entre crime comum e crime de responsabilidade, o crime eleitoral está aqui dentro. E se o crime eleitoral está dentro de crime comum para a Constituição da República, porque não há ressalva, e se cabe ao STF o processar e julgar os membros de tribunais superiores
nessa espécie de crime, ele tirou do TSE, a Constituição tirou do TSE essa competência. Então, hoje, quem processa e julga originariamente crime eleitoral cometido por membro do TSE, segundo a Constituição vigente, é o STF. Beleza? Vamos para os membros de TREs. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal e nos crimes comuns e de responsabilidade os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais regionais federais, os membros dos tribunais regionais eleitorais, os membros dos tribunais regionais do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. A mesma coisa que aconteceu no STF, aconteceu no STJ. Tem uma vírgula aqui, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral? Não tem. Não tem. Se não tem, o Constituinte só fez distinção aqui entre crime comum e de responsabilidade, não fez distinção entre crime comum, crime eleitoral e crime de responsabilidade. Logo, os crimes eleitorais estão aqui. Nesse caso, quem processa e julga originariamente membros dos tribunais regionais eleitorais por crime eleitoral é o STJ. Comparando então, segundo o Código Eleitoral, processo e julgamento de crimes eleitorais e conexos com os eleitorais, membros do TSE, TSE, membros de TRE, TSE. Segundo a Constituição da República, membros do TSE, STF, membro de TRE, STJ. A gente vai ter briga nos crimes eleitorais e também no que diz respeito a habeas corpus e mandado de segurança. Segundo o Código Eleitoral, compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente o habeas corpus e o mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos dos tribunais regionais. Cuidado, hein? Quando se tratar de matéria administrativa, cabe ao próprio TRE o processar e julgar o mandado de segurança. Então, não é sempre que será o TSE. Processar e julgar originariamente o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos do presidente da República e dos ministros de Estado. Será? Processar e julgar originariamente o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Habeas corpus repressivo, habeas corpus preventivo, habeas corpus repressivo, habeas corpus preventivo. Vamos ver o que é que diz a Constituição da República. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos do presidente da República. Opa! Então já entrou em conflito com o Código Eleitoral quando ele diz que isso é competência do TSE. Quem é que prevalece? Constituição da República. Vamos lá. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra ato de ministro de Estado. Opa! Então, em se tratando de mandado de segurança contra ato de ministro de Estado, competência do STJ e não do TSE. Mas, em relação ao habeas corpus, será que a competência é da Justiça Eleitoral? Veja o que diz o 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os habeas corpus quando o coator for ministro de Estado, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Opa! Aqui o Constituinte fez diferença entre a competência do STJ e a competência do TSE, a competência da Justiça Eleitoral. Então, em se tratando de habeas corpus em matéria eleitoral, competência da Justiça Eleitoral.
Em se tratando de mandado de segurança contra ato de ministro de Estado, competência do STJ, certo? Vai guardando. Jurisprudência, incompetência do TSE para processar e julgar habeas corpus contra a decisão de juiz relator de TRE sob pena de supressão de instância. Ora, ele é um relator, é uma decisão monocrática de um membro do TRE. Habeas corpus primeiro ao plenário do TRE, não pode ser ao TSE, supressão de instâncias. Incompetência do TSE para processar e julgar habeas corpus impetrado contra a sua decisão. Ele não é competente. Jurisprudência. Súmula 34 do TSE. Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar mandado de segurança contra ato de membro de Tribunal Regional Eleitoral. Mesmo princípio. Se é de membro, primeiro tem que ir ao plenário. Supressão de instâncias. Jurisprudência. Incompetência absoluta do TSE para julgamento originário de mandado de segurança contra ato administrativo dos TREs. Em se tratando de matéria administrativa, ou mandado de segurança processado e julgado originariamente pelo próprio TRE. Competência do Tribunal Regional Eleitoral para processar e julgar mandado de segurança contra seus atos em matéria administrativa. Atividade meio, por exemplo, uma decisão de concessão de um benefício a um servidor, TRE, decidindo pela concessão de um benefício, pela aplicação de uma penalidade. Olha só, matéria administrativa, atividade meio. Então, nesse caso, a competência é do próprio TRE. Vamos às comparações? Vamos às comparações. Vamos lá. Em se tratando de mandado de segurança em matéria eleitoral, segundo o Código Eleitoral, cabe ao TSE processar e julgar quando contra o presidente da República. Cabe ao TSE processar e julgar quando contra ministro de Estado. Constituição da República fala diferente. Cabe ao STF quando o presidente da República for o coator. Então, impetrado contra ato do presidente da República para a Constituição, STF. Impetrado contra ato de ministro de Estado para a Constituição, STJ. Mandado de segurança em matéria eleitoral, Código Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral é o coator. Está sendo impetrado contra uma decisão de TRE, seja atividade meio ou atividade fim, segundo o Código Eleitoral, é o TSE. Contra ato de TRE, seja atividade meio ou atividade fim, é o TSE. Segundo a jurisprudência, contra ato do TRE, atividade meio é o próprio TRE. Atividade fim, atividade jurisdicional é o TSE. Então, não cabe ao TSE, embora o código diga que sim, processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de TRE em sua atividade meio. Isso só acontece na atividade fim. Entendeu? E eu preciso saber essas divergências, professora, precisa? Precisa? Porque as bancas, de vez ou outra, vêm perguntando essa jurisprudência. E as bancas também perguntam o texto constitucional. Nós já vimos questões de prova nesse sentido. Vamos agora para a próxima comparação. Habeas corpus em matéria eleitoral. Segundo o Código Eleitoral, contra ato do presidente da República, cabe ao TSE. Contra ato de ministro de Estado, cabe ao TSE. Segundo a Constituição da República, não há previsão do órgão competente para o processo e julgamento em se tratando de presidente coator. Mas em se tratando de ministro de Estado coator, nesse caso, Código e Constituição concordam. A briga está no mandado de segurança e não no habeas corpus. Entendeu? A briga está no mandado de segurança e não no habeas corpus. Para a Constituição e para o Código Eleitoral, cabe ao TSE.
E como a Constituição é omissa em se tratando de habeas corpus contra ato do presidente da República, não há que fazer armadilha para você em prova, certo? Então, prevalece aqui a competência do TSE para a sua prova. Saímos da competência originária, chegamos à competência recursal. Artigo 22, inciso 2º, veja, ó, não tenho mais o processar e julgar, apenas o julgar. Compete ao TSE julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais nos termos do artigo 276, inclusive recursos em matéria administrativa. Veja bem, em matéria administrativa, depende. Em regra, cabe ao próprio TRE solucionar seus problemas administrativos. Constituição da República, das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente caberá recurso quando forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei. Então, cabe recurso especial ao TSE, mesmo que se discuta matéria constitucional. Quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, recurso especial ao TSE. Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Olha a competência do TRE. As bancas colocam municipais, errado. Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. É a competência do TRE. Denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Aqui aparecem os 4 remédios constitucionais, o que não acontece na competência do STF contra a decisão de TSE. Esses 3 recursos são recursos ordinários. Beleza? Então, toma cuidado, hein? Segundo a Constituição da República, cabe recurso ao STF contra a decisão do TSE quando essa decisão for contrária à Constituição da República, recurso extraordinário, ou quando denegar habeas corpus ou mandado de segurança, recurso ordinário. Ponto final. Não menciona os demais remédios constitucionais no artigo 121. Essa menção acontece dentro da competência do STF, lá no artigo 103. Aqui, no artigo 121, a competência recursal engloba apenas mandados de segurança e habeas corpus. Denegarem habeas corpus ou mandado de segurança, diferentemente do que acontece com o TRE. Contra a decisão de Tribunal Regional Eleitoral, que denega a ordem em mandado de segurança, habeas corpus, habeas data e mandado de injunção, cabe recurso ao TSE. Essa é a competência recursal do Tribunal Superior Eleitoral contra decisões dos tribunais regionais eleitorais. Súmula 36, cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais. Eleições federais ou estaduais. Exatamente. Artigo 121, parágrafo 3º e 4º da Constituição da República. Recurso ordinário, certo? Então, nesses casos, estão divididos ali entre recurso especial e recurso ordinário contra as decisões do TRE que seguem ao TSE. Então, nós falamos aqui de competência originária e competência recursal. Tudo bem? Competência originária, competência recursal. Embora você tenha aqui a previsão de que cabe recurso ao TSE contra a decisão de TRE, inclusive aquela que versar sobre matéria administrativa, existe divergência quanto a esse tópico. Por quê? Porque não cabe ao TSE julgar recurso de decisão de TRE em matéria administrativa. É o que entende a jurisprudência. Matéria administrativa cabe ao próprio
TRE. Qual é a diferença? Então, quando é... Porque eu tenho, lógico, decisão judicial e decisão administrativa. Então, eu tenho que fazer essa diferença. O órgão do Poder Judiciário se reúne e ele profere uma decisão de cunho meramente administrativo, não tem recurso. Agora, o órgão do Poder Judiciário se reúne e ele profere uma decisão de cunho judicial, então, nesse caso, cabe recurso. Há divergência, por isso em negrito, para chamar a sua atenção. Mas, segundo o Código Eleitoral, é a previsão, tá bom? É a previsão do Código Eleitoral. Então, nós temos que ter cuidado com bancas que levam o Código Eleitoral à literalidade, buscam a literalidade, por isso as comparações. Tudo bem? Até nosso próximo encontro. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. App Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS.